Viu, Jota? Você já narrou 300 tipos de esporte diferente, já fez Olimpíadas de inverno, imagino que já tenha feito. Qual que foi o mais difícil? Que você falou, cara, eu não entendo nada disso, eu vou ter que estudar pra pegar, porque eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com isso. Essa é fácil. Futebol americano. Luciano nos deixou em maus lençóis, como diriam os antigos, e eu sou um deles, quando ele comprou os direitos lá do futebol americano, né, para passar na TV Bandeirantes, para mostrar na TV Bandeirantes. Foi muito difícil, porque nós tínhamos na equipe, né, por exemplo, Silvio Lancelotti, saudoso Silvio Lancelotti, que tinha morado nos Estados Unidos e que conhecia do futebol americano. Nós tínhamos o saudoso também Osmar de Oliveira, que conhecia futebol americano, né? E o Álvaro José confessou que na época ele conhecia, mas não daria uma aula sobre, né, futebol americano. Então, olha a situação que a gente ficou, né? Porque quando não era o Luciano do Vale que ia transmitir o futebol americano, éramos nós, né? E um dia sobrou para mim, né? Eu me lembro até que teve um jogo que era para ser gravado, e o Paulinho Mattiusi, nosso querido produtor Paulinho, o grande cabeça, e tinha realmente uma inteligência fantástica, ele falou para o Marco Antônio, estou falando de saudosos, hein? Estamos aqui com nomes maravilhosos que nos vêm à lembrança. O saudoso Marco Antônio, né? A voz do vôlei. O Marcão foi escalado pelo Paulinho Mattiusi para fazer futebol americano. O Marcão teve a coragem, né? E essa coragem a gente entende o porquê, de dizer para o Paulinho o seguinte: Paulinho, sinto muito, eu não posso obedecer essa escala. Não fiz nenhum jogo até hoje, não assisti nenhuma partida até hoje, e se eu ficar 2 dias estudando, eu vou comprometer o trabalho. Então, veja que, realmente, futebol americano, depois que você vai compreendendo um pouco, né, a mecânica do jogo e tal, ok, você até entende, eu, pelo menos, entendo um pouquinho, mas não foi fácil, viu, Caio? E como que você fez, Jota? Você estudou? Foi no Imbromation? Não, eu tinha o Silvio Lancelotti naquele dia como comentarista, né? Então, eu ficava no telefone com o Silvio Lancelotti, na época o telefone, né? Eu ficava no telefone com ele 1 hora, 1 hora e meia. E ele me passando isso, me passando aquilo. Nós tínhamos, na época, era o fax, né? Opa, fax existia nessa época. Grande fax. E o Silvio Lancelotti me mandava fax. Tive até que arrumar aqui um receptor de fax para poder ele mandar, né? Os desenhos e tal, tudo bonitinho. Mas é evidente, né, Caio, que eu não me arrisquei, né? Fui para a transmissão, ok, perfeito. O telespectador ficou sabendo exatamente qual o contexto daquele jogo, né, na NFL, e o Silvio Lancelotti foi o cara que mais falou na transmissão, claro. E quando tinha o touchdown, né, que é o ponto, ali então o locutor sobe, né? Nossa, como ele entende, não entendia nada. Eu sabia que o touchdown é quando o cara atravessa aquela linha de fundo e cai ali com a bola e tal. Mas olha, passei apuros. Caio, a nossa função é passar emoção, cara, porque esses dias aí eu fui fazer a corrida. Tem gente que passa emoção em transmissão de carnaval. É que você, é óbvio, mas é que você aprende e vai, de tanto que você faz, você acaba aprendendo qualquer coisa e qualquer pessoa é assim. Mas, por exemplo, eu fui transmitir a corrida, eu liguei pro meu pai, falei, pai, me dá uma mão. Ah, narra! Eu falei, obrigado. Aí ele falou assim, depois ele falou sério, ele falou assim, ó, você vai ter um cara que é especialista do seu lado, não queira se aventurar, não queira falar coisa que você não sabe, não inventa, faça lá ultrapassagem, faça lá,
pegue as coisas básicas pra você não se comprometer e manda bala, entendeu? Porque tem narrador que quer se aventurar e aí acaba se dando mal, porque o especialista tá do seu lado, é uma ajuda ali importantíssima. Quando o Jota falou do Álvaro que ele não sabia muito, eu estranhei, porque o que o Álvaro não sabe, segundo ele, é tudo, entendeu? Mas o Alvinho, o Álvaro José, eu aprendi muito com ele. E já falei isso para ele, ele sabe disso. Por quê? Quando eu comecei a fazer o vôlei, por exemplo, na TV Bandeirantes, lá nos anos 80, quando o vôlei começou, 83, 84, depois na Olimpíada, eu também nunca tinha visto um jogo de vôlei. Nem no colégio onde eu estudava, porque ali era só futebol de salão, o futsal e pronto, né? O Alvinho me ajudou demais também a entender o voleibol, sabe? A NBA, que também nós apresentamos lá na TV Bandeirantes, o Alvinho me ensinava sobre a NBA, sabe? No basquete, ok, o locutor se identifica e tal, cesta de 3 e não sei o quê, e cravou e gancho, né? Mas não é só isso, né? Você precisa ter uma base, precisa ter uma estruturazinha de conhecimento para você não falar bobagem. Eu também, viu, Fausto? Eu nunca me arrisquei, não. Até porque na época do Luciano, lá na Band, nós sempre tínhamos um comentarista que ou foi técnico ou foi jogador daquela modalidade, né? E isso nos ajudava muito, né? Sem dúvida. Imagino. Sem dúvida. O meu pai disse que quando ele entrou com 20 anos na PAN, né? É 20? 42, 20 anos, quando ele tinha 20 anos. E ele começou muito cedo, cara, a fazer a Fórmula 1, né? Aí diz que, porque ele surgiu a oportunidade na Fórmula 1, porque os caras estavam viajando numa Copa do Mundo, acho que foi a primeira, foi 82, eu acho que mas eu não lembro se foi isso, quando ele começou, acho que foi 86 que o seu Tuta chegou. Aí o seu Tuta perguntou pra ele assim, ó, ô moleque, você sabe o que é roda? Ele falou, não, roda eu sei o que é, né? Aí ele falou assim, então tá bom, então a partir de hoje você vai, amanhã você tá indo acompanhar um cara que tá começando, que pode ser que dê liga na Fórmula 1, que era o Ayrton Senna. Aí ele foi pra Portugal, no dia seguinte, olha como as coisas eram, no dia seguinte o seu Tuta, a passagem já tá comprada, amanhã você vai fazer o treino de pneus, do Ayrton Senna. É um negócio assim, fantástico. Você falou da Fórmula 1, não posso deixar de citar aqui também o Edgar Melo Filho. Opa! Quando eu fiz Fórmula 1 pela Rádio Bandeirantes, 81, 82 e 83, metade de 83. Esse também. O que eu aprendi com o Edgar sobre automobilismo, olha, tem que agradecer ele até o fim da vida. Imparável. É o Serelepe, porque eu nunca vi alguém tão agitado igual o Edgar.